Tem uma coisa que acontece com o empreendedor, seja ele no mundo físico ou no mundo digital, é de fato cometer erros, tomar decisões que de fato vai prejudicar, vai dar um prejuízo financeiro ou alguma coisa que realmente possa ir ao contrário do planejado. O canal Dark não é diferente, né? Ele é um negócio, ele é uma forma de você monetizar aí na internet, um modelo de negócio que eu gosto bastante, mas nesse vídeo específico eu vou comentar com vocês 5 erros que de alguma forma prejudicaram aí na minha trajetória. E para você que está iniciando ou que você já é avançado, intermediário, esse vídeo eu acho que provavelmente vai te ajudar de alguma forma, né? Espero, principalmente se você for iniciante, porque a vantagem de você estar começando agora, alguns erros você pode não cometer. Claro que algum deles eu também aprendi quando estava iniciando, mas você acaba não ouvindo tanto, né? E na prática você acaba cometendo o que o próprio mentor ali no começo da minha trajetória no canal Dark ensinou. Mas quando você passa por aquilo, você realmente vê que faz sentido ou não. É para iniciantes, intermediários, avançados. Se eu pudesse voltar no tempo, com certeza eu não cometeria eles. Principalmente o erro 5. Obviamente que eu tô mencionando ele agora para você ficar atrapalhando o vídeo, mas vocês vão ver que eles são consequentes. Não adiantaria eu colocar, que eu escrevi no erro 5, não adiantaria eu começar com ele já, porque vocês não teriam um contexto maior. Basicamente, esses 5 erros aí começaram meses de trabalho, dinheiro, com certeza, custa até hoje. Tenho certeza que vocês vão aprender alguma coisa, beleza? Então, sem enrolação, já vamos começar com o primeiro erro, que é nicho sem foco. Eu vou criar um vídeo aqui, até estou escrevendo o roteiro só para falar de nichos, tá? Que eu acho que é a maior, eu diria que é a maior dificuldade para quem está começando, porque é aquilo, ou eu vou nicho de que tem paixão, ou eu vou nicho que tem demanda, e o ideal é você ali realmente achar ali a intersecção, né, sobre esses pontos, mas de fato eu vou criar um vídeo só sobre nicho, beleza? Provavelmente vai ao ar na terça ou na sexta-feira que vem. Mas o meu erro foi sim ter nicho sem foco, onde eu não resolvia nenhum tipo de problema, eu fui pela pesquisa de mercado por fatores externos ou mentores que realmente mapearam e jogaram para toda a comunidade, e eu de fato não tinha nenhuma afinidade com esse nicho. Diria que quase todos os canais que eu monetizei, pouco dele eu tive alguma certa afinidade. Fiz por dinheiro mesmo, né, por demanda. Eu acho que o que eu mais gostei foi o canal de música, que eu tenho monetizado até hoje, é o único que eu nesse momento está monetizado, é o único que eu realmente tenho uma afinidade. Depois, aí monetizados no caso, né, aí eu tenho os projetos um pouco mais pessoais que eu até mostrei em um dos vídeos anteriores, que é o Migrando ao Mundo. Esse canal, futuramente, eu quero passar a ser autoridade nele, né? Realmente mostrar meu rosto, viajando no mundo falando sobre futebol. Mas, de fato, pouco nicho eu criei um foco específico, tá? Alguns deles eu até fui um pouco amplo demais, outros eu até subnichei demais. Então, esse é um problema, né? Quando você ou começa um canal com um nicho muito grande e não subnicha para um público específico, não faça a pesquisa de mercado ali, literalmente, para você, por mais que o público seja pequeno, ele é um pouco mais quente, um pouco mais qualificado para você, de fato, criar conteúdo sobre ele. Então, acho que esses dois extremos, eles são ruins, tem que achar ali um meio termo, beleza? Um exemplo disso, que eu já tive canal de geopolítica, que caiu recentemente por conteúdo falso, sendo que não era falso, mas eu comecei ele muito quando estourou a guerra quando os Estados Unidos atacou o Irã. Ali foi um hype que eu queria surfar, e surfei, de fato, monetizei o canal um pouco depois, mas não foi eu não pensei em como eu ia vender produto, eu não pensei um pouco no público, eu quis surfar o hype da notícia. E acabou que ao longo do tempo esse canal não se susteve tanto. Era mais fácil ter gastado energia planejando de fato um conteúdo, um projeto, um canal específico. Então, esse é um exemplo que aconteceu. E o exemplo certo, como é que eu poderia ter feito isso e fiz depois, tá? Que é o canal que eu mostrei no vídeo anterior, que caiu, que era o US Military Edge, que eu subnichei sobre estratégias militares, né, fraquezas militares de regime autoritário. No caso, o meu canal era nichado mais em China, né, sobre fraquezas da China, e realmente o canal estava indo muito bem, só que caiu para o canal relacionado ao canal que tinha caído primeiro. Como estava no mesmo AdSense, aí eu perdi, mas realmente eu acertei nesse, tanto é que eu monetizei ele muito rápido. Eu acho que com 30 vídeos, eu acho, por aí, eu já tinha monetizado. Talvez um pouco mais, tá? Eu não me lembro exatamente. Então, o algoritmo, quando o canal tá muito sem foco, quando não tem um nicho específico, não tem um público específico, o algoritmo ainda não recomenda tanto. Eu não tenho uma consistência, não consigo criar um público recorrente, porque cada hora ele tá jogando para um público específico. E acaba que nenhum deles acerta, né?
Se é certa, é quando talvez viraliza, você deveria focar ali, né? Mas de fato, algum deles eu não fiz. Então, o YouTube para mim é especialista, não generalista, né? Isso condiz muito com a minha vida. Eu acabo não sou. Agora que eu tô aprendendo um pouco mais sobre ser um especialista em canais dark, né? Talvez eu subniche isso até para um nicho específico. Mas, realmente, eu tenho essa dificuldade na vida aí. E o erro 2 seria aprender tudo junto, cara. O ano passado, para quem me conhece aí, meu network, eu acabei aprendendo sobre automação end-to-end também. Foi muito bom, me ajudou muito. Tive muitos canais, não 100% automático, né? Nunca automatizei 100%. Já tive, sim, um canal só, que eu automatizei 100%, mas para testar como é que seria. Engraçado que estava indo super bem. Mas era um nicho que eu não tinha muita afinidade também. Na época eu estava aprendendo, estava testando. Mas, de fato, durante o ápice dos meus negócios foi em junho do ano passado. Só que aí eu tava ganhando super bem o canal Dark. E aí eu quis investir em automação. Então eu fiquei de agosto, setembro, outubro focado no end-to-end, enquanto isso meus canais caíram muito faturamento. Então ao invés de eu consolidar canais, criar mais canais, fonte de renda ali manualmente mesmo, né? Não é manualmente, né? As IAs já fazem muito pro seu trabalho. Mas eu acabei indo para end-to-end, e aí vem as habilidades de IA mudando toda hora. Eu não conseguia vender nos meus canais, estava caindo minhas vendas de infoproduto, a AdSense também caindo, e mesmo assim eu ainda tinha um cliente de prestação de serviço, que eu sou gestor de tráfego, né, amador, mas entendo um pouquinho aí, talvez vendo para quem entende menos que eu, né, mas a minha formação é marketing, pelo menos eu tenho um know-how ali para, pelo menos, dar uma segurança para o cliente. Então, prestação de serviço eu faço até hoje, até uma forma de ter ali um caixa, né, também, uma dica que eu dou é, cara, faça conteúdo básico bem feito, bem editado. Pode até ter poucos canais, mas você fazendo conteúdo realmente que você entenda que gera valor, que o público goste, que você assistiria, que você consegue ler o roteiro. E foi muito isso também, né? Tinha bastante canais e, cara, eu fiquei um tempão sem ler o roteiro. Papo reto, assim, tipo assim, de uns 6 meses sem ler um roteiro. Isso para quem tá ali na loucura da automação de criar canal que fazer dinheiro, acaba indo muito no automático, né? Você confia na IA e vai. Hoje eu tenho um canal que eu falo do que eu realmente gosto e vejo qual a diferença disso, cara. Claro que canal, quando você faz na gringa, muitas vezes eu fazia direto no idioma também. Por mais que eu não entenda um pouco do inglês, não sou fluente, mas, cara, eu já tive canal francês, já tive canal espanhol, e, porra, não sei falar francês. Espanhol, um pouco, né, alguma palavra você acaba entendendo. Mas é ruim, porque você acaba não interagindo tanto no conteúdo, não colocando tanta personalidade. Coisa que hoje em dia é crucial. Você trabalhar muito bem no roteiro, colocar sua personalidade, sua identidade. Não que você não possa usar IA, lógico que pode. Mas você precisa enriquecer o conteúdo, fazer realmente algo que você assistiria. Por isso que trabalhar no nicho que você gosta, tem um pouco de afinidade, ou paixão, ou habilidade, ou ali um pouco de cada coisa, faz sentido quando você vai fazer um roteiro. E de fato é uma coisa muito importante, título de roteiro, né? Então, só automatize quando você tem um processo definido. Hoje mesmo eu nem tenho automação rodando, cara. Eu vou ter, mas para cuidar de outros modelos de negócio que eu atuo. Blog, criação de conteúdo para rede social, para vídeo curto, que aí eu não dependo da AdSense, né? Eu dependo da audiência em si, para vender. Né? Então, eu automatizaria hoje coisas que para mim faz mais sentido, né? Tarefas um pouco mais repetíveis da vida, né? Repetitíveis. Repetível foi bom, hein? Vai parecer tá falando um rap, né? Mas de fato, só automatize depois que você tiver uma recorrência de faturamento. Você entende que você possa gastar tempo ou dinheiro nisso, né? E realmente eu gastei os dois, né? Tempo e dinheiro, mas principalmente dinheiro. É bem um caixa grande da empresa aí, foi um erro. Eu até poderia colocar aqui como um erro também. Investir muito, quando eu não tinha tanta recorrência de faturamento, beleza? Mas fica aí, quem chegou até aqui. Então, eficiência sem consistência é procrastinar de forma disfarçada, né? Um erro também que é muito comum você cometer, que pela facilidade que estava, né? É ter muitos canais. Eu entendo que tem que ter mais de um, tá? Pelo menos uns 6 canais aí bem feito, bem editado. Pelo menos uns 2 canais aí que você julga ser interessante. Tem que ter, não dá para ter só um também.
porque você corre risco de perder. Se você tiver só um canal, tenha pelo menos ele de diversas formas. Distribui esse conteúdo para Instagram, para TikTok, enfim, Facebook, porque eu acho que ter um pilar só é ruim para o seu negócio. Porque vamos supor que se você perder esse canal e não ter ali a parte da audiência transformado em contato de lead, você perde seu canal, você não tem como recuperar isso depois. Então, mais de um, eu acho que é bom. Mas eu já tive 15 canais rodando de forma simultânea. Isso porque, cara, eu conheço gente que tem 100 canais, 30 canais, 50 canais, boa parte é automatizada. Então, você ali acaba spamando conteúdo, você às vezes não gera nenhum valor, acaba realmente errando bastante, né? E aí, nenhum recebe atenção suficiente, porque você não consegue colocar energia em um projeto só, você não consegue automatizar alguns processos de forma que você realmente, de fato, gere valor, e principalmente você não consegue otimizar depois. Faz o conteúdo ali, não otimiza, aí exclui canais, sobe canais. Eu entendo que também isso é uma forma, né? Um modelo de negócio. Você ter canais automatizados, às vezes você não nem liga para o AdSense, tá ali vendendo, então é sim uma forma estratégica de você ter vários canais, né? Ter canal automatizado, desde que você não conte com a AdSense, porque a possibilidade de cair e ser automatizado hoje em dia está muito grande, né? Mas se você não pensa em AdSense, pensa em produto, que é o ideal, aí para você talvez fazer até sentido você ter vários canais ali de forma automatizada, beleza? Então, deixe seu canal estável primeiro, depois você vai para o próximo. Então, por isso que eu falo para vocês que tenha um canal bom, aí depois você entende que você tem tempo, vai para o segundo. Você pode ali, depois mais para frente eu vou comentar isso, pode ter tipo 2, 3 canais bons e ter outros testando, mas desde que você concentre energia em canais principais e projetos de vida, né? E o YouTube, canal em si, né? Seja Dark ou Autoridade, sei lá, ele é um projeto de médio a longo prazo, cara. A maioria dos youtubers grandes sempre reforça isso. Precisa de pelo menos ali 100 vídeos para você começar de fato e tal. E eu acredito muito nesse número também, tá? Ao longo do tempo, hoje eu acredito muito mais ainda. E 100 vídeos é o ideal para você ter ali um feeling se o canal, como é que tá, né? Se precisa ajustar alguma coisa. Mas também não trabalhe com muito nicho diferente, tá? Até hoje eu ainda trabalho um pouco com isso, muito nicho diferente, mas hoje eu já tô subnichando um pouco mais para música, para saúde, para viagens ali, e aí depois eu vou juntando um pouco mais isso. Mas se você gostar de um nicho, cara, fique nele. Domine subnichos, né? Por exemplo, eu gosto de falar de saúde, então eu não vou ter canal de desenvolvimento pessoal, eu vou ter vários canais de saúde, com subnichos diferentes. Eu até posso depois vincular um outro, né? Jogar tela final e ali meio mesclando a audiência, mas de fato, foque no nicho só e domine subnichos, né? Tenha cada canal no subnicho diferente. Eu diria até idiomas, tá? Porque por mais que a gente sabe que o inglês é o que mais paga, o melhor RPM que tem, é o melhor, depois tem outro que é bom também. De repente, vale a pena você, se você entende que no nicho que você gosta, ele tem uma audiência boa de saúde, cara, fica num idioma só. Faz, igual eu falei pra vocês, vai escalando por subnichos. E aí você domina o nicho, você entende o mercado. Até porque, por exemplo, o inglês ele é o que mais paga. Mas ele também tem o maior desconto, né, do RPM, que o imposto dos Estados Unidos pega ali pelo menos 20% da sua AdSense. De repente você entende que o francês não tem isso. De repente você consegue criar uma rede lá e não ter um RPM menor, mas não ter tanto esse desconto. Então, de repente, você consegue vender melhor também para o francês. Aqui é um exemplo, tá? Mas eu sei que o público hispânico, né, criar conteúdo espanhol, ele é muito bom porque o pessoal compra muito. BR também, tá? BR volta a ser muito bom, até mesmo para vender produto, beleza? Estados Unidos, eu acho que para comprar produto, infoproduto, eu acho que é o melhor que tem. Pelo menos o e-book, essas coisas, tá? Hispânico também, mas eu acho que o inglês, ele tem esse costume a mais de criar, de comprar, tem um poder aquisitivo melhor, beleza? O erro 4 seria um erro também que eu cometi, que é diminuir muito a frequência de forma muito brusca. Por exemplo, geralmente quando você começa no YouTube, você acaba postando todos os dias. Tem um canal lá, ou todos os dias, ou o dia sim, o dia não. Só que aí, vamos supor que você começou todos os dias e você trabalha CLT e tá sem tempo ali, às vezes chega cansado do trabalho, que é super normal, super entendível, né? E tem um dia que você não consegue postar vídeo. E aí tem um dia que falha ali. Beleza, um dia só, beleza, isso é normal.
Mas vamos supor que você fala, cara, quer saber? Eu vou, em vez de postar todos os dias, eu vou diminuir a frequência para dia sim, dia não. Ou seja, você começou o canal postando todos os dias, depois você mudou a frequência para dia sim, dia não. Cara, para mim, tá? Você cortou 50% sua postagem. Nos meus testes aqui, isso foi muito ruim, porque o próprio algoritmo depois ele parou de entregar meu canal. Ele diminuiu e foi matando o canal. Então é muito mais fácil você inverter essa lógica. Você tem um pouco tempo, cara, posta uma vez por semana, 2 vezes por semana, até 3 ali mais ou menos. E aí, conforme o seu canal for crescendo, for pegando um pouco mais view, claro que vai demorar um pouquinho mais no começo, mas no começo não dá pra ter pressa, cara. O YouTube não é uma renda essa de um dia pra noite, não é igual prestação de serviço. Então começa devagar, depois você vai aumentando aos poucos, né? Somente quando você não puder mais voltar. Pra você ter certeza que, cara, beleza, agora sim eu consigo manter um vídeo dia sim, dia não. Nunca mais vou abaixar. Nesse caso, sim, faz mais sentido, entendeu? Você inverter a lógica, começar, tipo, 2 vídeos por dia, depois você ir diminuindo, o próprio YouTube não vai entregar tanto seu canal. Pelo menos a aba sugeridos não vai entregar tanto. Isso foi no teste que eu fiz aqui e super validei, beleza? Então, diminua aos poucos, eu começo devagar e aumente aos poucos. De fato, agora o erro 5, que é, cara, sem estratégia de monetização. Eu até comentei isso no vídeo anterior, que o cara que é criador de conteúdo no canal Dark, por exemplo, ele é muito bom em alguns pilares, menos em vender. Então ele consegue criar um bom vídeo, ele consegue criar uma boa thumb, um bom roteiro, ele consegue fazer uma pesquisa de mercado já, consegue mapear um público. Na hora de monetizar, eu acho que entra muito naquela crença do brasileiro que não gosta de vender, né? O brasileiro tem isso. É cultural, parece que trabalhar com vendas parece que é a pior coisa que tem. Falar pra ele que ele precisa sair na rua vendendo é mais fácil pedir pra ele fazer uma coisa errada, né? Mas isso é um erro que o cara tem. Então ele acaba não tendo uma estratégia de monetização desde o começo do canal. Então ele vem trabalhando no canal no YouTube, seja Dark, né? Dependendo 100% da AdSense. Então ele fica ali torcendo para bater os 1.000 inscritos, as 4.000 horas para ele validar, de fato começar a ganhar ali. Claro que é uma renda ok, né? É justo. Mas, cara, não dependa disso, cara. Faça isso ser 15% do seu faturamento no máximo. Tá falando isso um cara que perdeu praticamente 80% do faturamento, porque eu perdi 3 canais. Só 2 dele estavam monetizados, me rendendo uma grana. Mas mesmo assim, eu perdi praticamente boa parte do meu faturamento, beleza? Então, 15% do faturamento deve ser AdSense. No máximo, beleza? E o Google pode tirar a qualquer momento, né? Sem prerrogativa, sem... Às vezes você tá até dentro das políticas. No meu caso, é bem isso. Eu não cometi nada errado, mas mesmo assim perdi. Até poderia estar com advogado e tal, igual alguns amigos têm feito, mas é uma energia que eu não quero gastar, não. Nem principalmente dinheiro, né? Então, cara, se quer uma dica para criar um produto, e eu vou abordar isso ao longo do canal, mas, cara, qual o produto que você quer vender? Veja concorrentes que estão fazendo isso. Qual dor você quer resolver, qual problema você quer resolver, e como você vai criar conteúdo baseado no produto que você quer vender. Inverta essa lógica, né? Ou você vai criando conteúdo e conforme os comentários for vindo, conforme for aumentando o público, você cria um produto resolvendo esses problemas, você pode ir mapeando desde o começo do canal também, beleza? Então, para cada canal que você for criar, tenha no mínimo 3 camadas. AdSense, um produto de entrada, seja afiliado ao próprio, um produto recorrente, que pode ser membros, tá? Pode ser ou um SaaS, que seja da vida. O próprio clube de membros ali já é um passo muito grande para você ter ali um negócio estável, beleza? E se depender da AdSense, você não tem um negócio, você vai ter um emprego que o Google pode cancelar a qualquer momento, né? E sem seguro-desemprego, sem FGTS, e foi de fato o que aconteceu comigo. E de fato agora é só ajustar isso, beleza? Então o que eu faria se eu fosse começar hoje? Dominar um nicho específico, até comentei isso ontem com um colega meu no WhatsApp. Fazer um manual antes de automatizar, né? Então, manual não, né? Fazer manualmente antes de automatizar. Então, depois que eu fiz uma reserva de emergência, depois que eu validei todos os meus canais, já tenho um público recorrente, já tem pelo menos 3 camadas de monetização, aí sim faz sentido eu automatizar alguma etapa ou delegar, né? Contratar alguém para me ajudar. E aí, de fato, eu escalar com mais canais, ou enfim, ou várias redes.
E aí você pode, de fato, ter mais segurança para fazer isso, beleza? Então, tenha 2 canais principais, de 2 a 3, tá? Canais principais. E aí depois você pode criar outros só para testar. Só para, de fato, quero testar tal nicho que tá no hype, aí beleza, mas depois que você consolidou de 2 a 3 canais, que tá te rendendo ali uma boa grana, com custo baixo, né? Aí sim faz sentido você, de fato, escalar, beleza? Então, frequência fixa e negociável, então começa com 2 a 3 vídeos por semana e vai aumentando, desde que você saiba que não vai poder voltar mais e diminuir. Ou diminuindo aos poucos, né? Então, comecei postando todo vídeo todos os dias. Na outra semana, diminui para 6 vídeos. Aí demora um tempinho, fica umas 2 semanas nisso. Vai diminuindo, se você precisar diminuir, a cada 2 a 3 semanas. Pelo menos o YouTube não sente tanto isso. E aí fica um pouco mais fácil você, de fato, abaixar a frequência, beleza? Antes de criar o canal, cara, já vai mapeando o seu público para você, desde o começo do canal, já ter pelo menos um produto de afiliado, produto próprio. Às vezes, produto próprio, às vezes você quer fazer ali algo um pouco mais feito ali, um pouco mais trabalhado. Então, começa pelo menos com um afiliado para você ali, pelo menos, tentar monetizar desde o primeiro vídeo. Aí sim, depois você vai colocar um produto próprio, né, com mais certeza do público das dores, né, validando isso. E aí sim, depois você passa a ter uma recorrência através do clube de membros. Ou plataforma, não precisa esperar os 500 inscritos, né? Pode ir usando alguma outra plataforma para você, de fato, conseguir construir uma comunidade, beleza? Então é isso que eu queria abordar no vídeo de hoje. Alguns erros que eu cometi ao longo do tempo. Lembrando que esse mapa mental, eu sempre disponibilizo ele lá no canal do Telegram. Se tiver interesse, é só entrar lá, é de graça, tá? Não paga nada. Mas é isso, espero que você não cometa nenhum erro aqui que eu cometi. Se cometeu, faz parte, bola pra frente. Empreender é isso, né? Na vida, assim, você acaba errando bastante. Se você gostou aqui do conteúdo, alguma coisa te ajudou, se você já cometeu algum erro aqui, comenta aí no canal, para mim saber também como é que vocês estão achando o conteúdo. Inscreva-se no canal, ative as notificações. E é isso, deixa o like também. E até mais. Valeu!